Olá amigos, tudo bem? Vamos gravar a aula desta quinta-feira, dia 15/10/2020, dia do professor. Às 20 horas nós normalmente nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Período de pandemia nós estamos gravando e enviando essas aulas. Lá a aula tem 1 hora, né? Mas como lá é interativa, as pessoas participam mais, gravada a gente faz 30 e poucos minutos normalmente, né? Teve algumas com menos de 30, outras com mais de 30. Eu explico sempre isso porque sempre tem gente entrando no grupo, né, vendo só as últimas aulas, chegando agora. Nós estamos começando o Livro dos Espíritos, né? Nós tivemos, acho que 2 aulas sobre a introdução do Kardec. Antes tínhamos visto a introdução do tradutor Herculano Pires. Nós estamos ainda na introdução, no resumo da doutrina dos Espíritos. Então, vamos aqui continuar esse estudo, né? E aqui nós temos a seguinte frase. Nessa parte que nós estamos estudando a introdução, eu acabo elencando algumas frases ou trechos, né, das frases para que a gente possa comentar com vocês. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. Isso é uma coisa que a gente sempre procura mostrar para as pessoas, que o espírito, quando está encarnado, ele reflete as suas qualidades morais ou a falta delas. E a mesma coisa, né, quando desencarnamos. Então, se hoje temos algumas características, qualidades e defeitos, se desencarnarmos, amanhã no mundo espiritual não seremos nem anjos nem demônios, seremos nós mesmos, com as dificuldades que temos agora e também com as virtudes que temos. Lógico, no mundo espiritual estaremos libertos da matéria, isso nos dá um pouco ou bastante acesso às nossas potencialidades que estão de alguma maneira reprimidas pela matéria, mas mesmo assim não damos saltos em termos morais, por exemplo, e não damos saltos também em termos de conhecimento, não é? A menos, aqui uma exceção, se estivermos habitando um corpo extremamente limitado por uma síndrome, por exemplo, e aí ao nos desvencilharmos desse corpo, claro, teremos acesso à nossa competência intelectual do espírito, não é? A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Essa é uma ideia muito importante para nós espíritas, né? Que é a questão da individualidade. Somos criados, adquirimos a nossa individualidade e não a perdemos mais. Somos espíritos imortais que, mesmo quando chegarmos à perfeição, manteremos essa individualidade. Caso contrário, não haveria sentido tanto esforço para uns e outros nem tanto, e aí voltaremos para um todo, para uma massa, né? Então manteremos as nossas individualidades após o desencarne como as tínhamos antes de reencarnarmos. Aqui é uma frase muito importante. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Eu sempre faço uma observação nessas frases. Nós podemos ter acesso à memória quando voltamos. Não quer dizer que de imediato teremos acesso a toda essa memória, né? Que desencarnamos agora, daqui 5 minutos temos pleno acesso a todas as memórias das encarnações anteriores. Isso sim se dá para espíritos mais adiantados, não digo espíritos puros, mas espíritos já num grau de adiantamento maior. Espíritos muito imperfeitos, e somos a maioria ainda no mundo de provas e expiações, nós temos dificuldades para lidarmos com o nosso passado. Por isso a gente nem aconselha muito as pessoas a buscarem informações sobre vidas passadas, porque via de regra não vão ser muito fáceis de lidar. Fazendo um parêntese aqui, é como se nós tivéssemos
um trauma dessa vida, na infância, por exemplo, que fazemos questão, o nosso organismo faz questão de bloquear esse trauma para nós não ficarmos lembrando, né? Aquela passagem que foi muito traumática, nós como que esquecemos. E se de repente, numa sessão de terapia, de uma vez isso é trazido, pode nos fazer mal. O mesmo se dá com o desencarne. Se nós bloqueamos, é melhor acho que eu dar um exemplo. Fui no passado o assassino do meu filho. E aí então, não sei disso nessa encarnação, estou amando ele, estou fazendo o que posso de melhor por ele. Mas assim que desencarno descubro isso. Ou até o inverso, que ele tenha sido meu assassino. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu estarei preparado para isso? Então, o véu do esquecimento é realmente no período reencarnatório. E, estando no mundo espiritual, nós podemos ter acesso a isso. Mas, cuidado, não é que todos têm acesso imediatamente a tudo, não é? Outro exemplo para clarear isso. Você, eu, qualquer um de nós, podemos passar num concurso para ser juiz de direito. Mas para isso nós precisamos fazer o curso de direito, passarmos na prova da OAB, estudarmos para o concurso para sermos juiz, sermos aprovados, nomeados. Podemos, não podemos? É o que está dizendo aqui, pode ter acesso, mas não quer dizer que todo mundo imediatamente será. Né? Precisamos de muito esforço para chegar a isso. Então, às vezes as pessoas leem de maneira equivocada como se ao desencarnarmos estivéssemos plenas condições de adquirirmos todas as nossas memórias, e não é assim que acontece. O espírito encarnado está sob a influência da matéria, né? Isso sim, então é aquilo que eu falei, liberto da matéria, terá acesso a potencialidades que a matéria impede de tê-lo, né? De tê-las, melhor dizendo. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, há um conceito de pluralidade dos mundos habitados. De todos os conceitos espíritas, talvez esse seja o mais inovador. Imagine há 170 anos atrás, quando a doutrina foi codificada, né, mais de 170 anos, Kardec e os espíritos trouxeram a informação de que há muitos mundos habitados. Não tinha conhecimento de astronomia nenhum, né, no século XIX. Então a ideia de outros mundos habitados, até hoje para a ciência, é um tabu. É difícil nós vermos segmentos mais sérios da ciência que se debruçam sobre esse assunto. Existem, dentro da ufologia, por exemplo, pessoas realmente sérias, que fazem pesquisas sérias, e outras nem tanto, como aliás em todos os ramos do conhecimento humano, né? Mas Edmir, qual é a prova de que existe vida em outros planetas? Bom, podemos pensar em várias, mas eu vou aqui com uma prova científica, a lei de probabilidade, não é? Lei de probabilidade. Então, se nós temos bilhões de estrelas com trilhões de planetas girando em torno delas, por uma lei de probabilidade, outros também desenvolveram a vida, né? Não só o planeta Terra. Seria um contrassenso completo, né? Uma falta de lógica completa imaginarmos um universo infinito, um universo com trilhões de locais e só o planeta Terra habitado. É muita prepotência, arrogância da nossa parte, né? Nos acharmos o centro do universo demais. É um egocentrismo que nós espíritas procuramos destruir em nós, não é? Os espíritos não encarnados ou errantes, né, período da erraticidade entre uma encarnação e outra, não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É importante isso, né? Não tem um local como o céu, o inferno, o purgatório. Mas e os planos espirituais? Sim, existem milhares, milhões de planos espirituais, né? Planos com colônias, com cidades, com hospitais, com todas as coisas
que temos na Terra e muitas outras existem também no mundo espiritual. Locais de pesquisa, local para espíritos menos felizes também, mas não é um local circunscrito, né? Os espíritos se unem ali por conta da sua vibração semelhante, por exemplo, suicidas no local, espíritos muito egoístas em outro. Uma obra da literatura mundial, do Dante Alighieri, uma obra renascentista, né? Ele escreveu o céu, o inferno, o purgatório, mas só o inferno que fez sucesso. Tanto que as pessoas falam muito do inferno de Dante, né? O inferno de Dante Alighieri. Daí ele fala dos vários infernos, dos vários céus, né? O que é isso? Nada mais é do que os diversos planos espirituais. Voltamos daqui um pouco.